Boa noite, pessoal. Meu nome é Kátia Dayana, estudante de pedagogia pela UEG em Rede. Hoje eu vim mostrar para vocês como que foi que eu fiz os slides da nossa atividade de educação e inclusão, a O01. Então, o slide foi feito nessa forma aqui. Aqui eu tô tirando, filmando do celular, mas desse modelo que ficou. A diferença entre educação inclusiva e educação especial, na primeira slide, logo após o segundo slide, vem a imagem que foi pedido para colocar a imagem com fonte, tem a fonte logo após a imagem, sobre educação inclusiva. Educação inclusiva refere-se a um sistema educacional híbrido que alia a educação regular com a educação especial. O próprio projeto diz respeito ao direito de todos a participar e aprender, igualdade de condição, ou seja, um direito de cada um ser como quer. Logo após, deixa eu passar aqui para vocês verem, fala sobre educação especial. O que é educação especial? Educação especial já é diferente, refere-se à educação que consiste na utilização de ferramentas didáticas específicas para atender às limitações que a criança possui, seja ela física ou cognitiva. É uma educação independente, restritiva, condicional, se julga como normal, mas não é assim. E geralmente as pessoas com deficiência não conseguem se adaptar à escola e nem os padrão estabelecido por essa educação. Aí também a gente falou aqui nos slides sobre a perspectiva histórica do processo de educação, que são os 4, né? Que é exclusão, segregação, integração e inclusão. Então, eu vou falar sobre um aqui brevemente, sobre cada um, rapidão, para vocês entenderem. A exclusão, o próprio nome já diz, né, que é um momento em que, uma época que perpetuou muitos longos anos, quando a pessoa com deficiência, naquela época, naquela determinada época, alguns anos atrás, as pessoas eram excluídas até mesmo da própria família, dos pais, mães, enfim, era excluída, não tinha educação para esse tipo de pessoa. Era um tempo em que a sociedade não se preocupava, as pessoas praticamente que era deficiente não tinham apoio, não tinha condições necessárias e não existe nada voltado para a educação nessa época. Aí vem a segregação, que foi uma época que a ideia, logo após, né, em 1910, logo após esse período longo da exclusão, veio para fazer algo mais diferenciado, que foi a questão do isolamento. Não tinha educação voltada, a educação estava incluída no rol de prática e assistência, mas as instituições incluída assim no tratamento, assim. Então era nessa época da segregação era criada alguns isolamentos, tipo instituições, e as pessoas que tinham condições ou mesmo sem condições, mas que de uma forma precária, colocava essas pessoas com deficiência nesses lugares, e lá se ensinava poucas coisas e alguma educação, mas nada que viesse a fazer a diferença na vida dessas pessoas. Aí logo após veio a integração, nessa fase foi na década de 50 e 80 do século XX, né, que foi uma visão linear, que teve a medicina como assim, a saúde e a medicina como a base, para começar a perceber-se que o problema não era a pessoa nascer com problema, mas que tinha algo que poderia ser resolvido para que a pessoa vivesse socialmente. Então, por volta da década de 50 e 80, a medicina era praticamente voltada para o curar. Então, eles acreditavam assim que a pessoa tinha deficiência, mas que com o passar do tempo a pessoa ia consertar, porque era da pessoa e tinha que consertar aquilo, não era da pessoa e tinha que consertar. Então, veio a época por fim, veio a época vou mostrar aqui, inclusão, que nessa fase realmente o modelo médico se fez presente, conseguiu avançar o tratamento das pessoas com deficiência, e aí a partir daí eles perceberam que o problema não estava na pessoa, que a pessoa não tinha que consertar nada, tinha que consertar a cabeça das pessoas que pensam que as pessoas deficientes
não pode nada, que não consegue nada. Então, achei muito interessante essa parte. O problema deixa de estar na pessoa com deficiência e ela não precisa ser consertada. Pelo contrário, precisa consertar o pensamento e o modo de ver das pessoas. O impedimento nessa fase diversa é o que vivemos agora. Apesar de alguns pensamentos de exclusão, e ter inclusão em alguns, tem muitos lugares ainda que não tem a inclusão, que não tenha o ambiente necessário para as pessoas com deficiência. E, e apesar de ser um direito, fica a desejar, assim, em alguns locais. Então, esse foi o meu slide, né? Vocês puderam ver aí como que eu fui que produzi, coloquei as fotos e as fontes abaixo das fotos de cada termo que for o pedido. Abaixo, logo abaixo tem as referências. A referência que eu tirei foi da revista Educação e Cultura Contemporânea e de Zuziane Pereira e do livro do artigo Os 4 Paradigmas de Atenção às Pessoas com Deficiência, de Rodrigo Mendes. Então, foi esse como que eu fiz o meu slide. Espero que tenham gostado e fique bem. Até a próxima. Beijo.